Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, o segredo de muitas lideranças de sucesso. A gestão orientada por dados. Mas não é só sobre ter dados, é sobre criar um verdadeiro ciclo de melhoria contínua. É um processo que, sério, pode transformar o comum em algo extraordinário. Bora ver como isso funciona na prática? Pois é. O que será que separa um gestor bom de um gestor que é, uau, realmente eficaz? A resposta, e isso é o mais interessante, vai muito além daquela intuição ou da experiência de anos. O grande segredo, o pulo do gato, está na habilidade de pegar números brutos, e transformar em ações estratégicas que fazem a diferença. E é exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. E essa frase aqui, ela resume tudo. É o princípio fundamental. Pensa bem, hoje em dia, tomar decisão com base em achismo é um luxo que ninguém pode se dar, é perigoso demais. Os dados, eles são a fundação, sabe? O chão firme onde se constrói qualquer estratégia que queira ter sucesso de verdade. Ok, então vamos começar pelo começo, né? O ponto de partida de tudo isso. E ele se resume a uma palavra: dados. A verdadeira matéria-prima da nossa era. Só que, e aqui está o grande mais da história, ter dados por si só não gera valor nenhum. Imagina um oceano de dados. Isso não garante absolutamente nada, porque na sua forma bruta, os dados são só ruído, uma bagunça de números confusos, desorganizados, basicamente inúteis. O verdadeiro valor, ele está no próximo passo. E é aqui que a mágica acontece. Exatamente aqui. Quando aqueles dados brutos são processados, sabe? Quando eles são limpos, organizados, aí sim, eles viram informação. E é essa informação clara, confiável, acessível, que se torna a super ferramenta de um gestor realmente eficaz. Beleza. Agora que já temos informação valiosa em mãos, a gente passa para a próxima fase, da análise ao planejamento. É nesse momento que os insights começam a pular para fora dos números e a gente começa de fato a desenhar o futuro. Porque uma análise bem feita, bem estruturada, ela faz a gente enxergar muito além do óbvio, sabe? A gente para de ver só os números soltos e começa a conectar os pontos, a identificar padrões, a encontrar oportunidades que ninguém estava vendo, a se antecipar aos riscos e, claro, a desenhar os possíveis cenários que vêm pela frente. E olha só, o resultado disso tudo fica muito claro quando a gente compara as duas abordagens. De um lado, o planejamento baseado em evidências. É um plano preciso, alinhado, que dá para defender. Do outro lado, a intuição isolada, que no fundo são palpites. É algo subjetivo, desalinhado e, convenhamos, de altíssimo risco. A escolha para quem quer ser um gestor eficaz fica bem óbvia, né? Certo. Mas de que adianta ter o melhor plano do mundo se ele ficar guardado na gaveta? De nada, né? Por isso, a terceira fase é sobre isso, converter todo esse conhecimento em ação. É a hora de fazer acontecer. E esse é um ponto que não dá para esquecer de jeito nenhum. O trabalho não acaba quando o plano fica pronto. Pelo contrário, o planejamento há um mapa, claro, mas a viagem de verdade, a execução, ela começa agora. É aqui que a liderança e principalmente a capacidade de se adaptar são postas à prova. Então, essa fase da ação se divide basicamente em 3 passos, que são super dinâmicos. Primeiro, claro, implementar as iniciativas, colocar o plano para rodar. Segundo, monitorar os resultados, medir tudo quase que obsessivamente para saber se está dando certo. E terceiro, que talvez seja o mais importante, ter a flexibilidade e a coragem de ajustar a rota sempre que os dados mostrarem que é preciso mudar. Tudo bem. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Chegou a hora de revelar o conceito mais poderoso por trás de tudo isso, o tal do ciclo de melhoria contínua. Então, só para a gente recapitular rapidinho o processo. A gente começa com dados brutos, eles são transformados em informação de valor. Daí vem a análise, que revela os insights e nos leva ao planejamento. E por fim, a gente parte para a ação, que é executar e monitorar tudo. Mas, e aqui vem a grande sacada, o pulo do gato de verdade. Esses passos todos, eles não são uma linha reta com começo, meio e fim. Eles formam um ciclo, porque o resultado da ação gera o quê? Mais dados. E esses novos dados alimentam o começo do processo todo de novo. É um ciclo que nunca para, que se retroalimenta. E a cada volta, a cada giro, a organização fica mais inteligente, mais forte, mais preparada. E os benefícios de trabalhar dentro desse ciclo são gigantescos. As decisões naturalmente ficam mais inteligentes. Isso leva a um desempenho muito superior. E,
talvez o mais crucial de tudo hoje em dia, gera uma capacidade de adaptação imensa, num mundo que, a gente sabe, não para de mudar um segundo. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para todo esse ciclo, qual desses estágios parece que precisa de mais atenção na sua organização? Onde está o gargalo? Porque identificar esse ponto e focar em fortalecê-lo, bom, esse pode ser o primeiro passo para a próxima grande transformação.